Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no CNA Jovem Podcast, no CNA Jovem, onde nós, participantes do programa, estaremos aqui para contar um pouquinho para vocês das nossas experiências e de alguns pontos específicos que nós vivenciamos dentro do programa e que transforma realmente a nossa vida, né? O CNA Jovem entra na vida da gente e a gente tem um clichê que não é um clichê, que é uma verdade, né? Uma vez CNA Jovem, sempre CNA Jovem, a gente sai do CNA Jovem do programa totalmente diferente da forma como a gente entrou. E falando em sair diferente, o tema do nosso podcast hoje é propósito. Propósito é uma palavra que é muito forte e que define a vida de cada um de nós a partir do momento em que a gente se conhece e descobre ele, e ele se torna aí um caminho, né, a ser trilhado. É aquilo que a gente acorda todos os dias pela manhã dispostos a fazer e agradecendo por ele. E os nossos convidados de hoje é Ítalo Gabriel, que participou da quinta edição do CNA Jovem. Tudo bem, Ítalo? Tudo bem, Paloma? E a Larissa Zambiase, que foi participante da quarta edição do CNA Jovem. Tudo bem, Larissa? Olá, Paola, Paloma. Sejam todos bem-vindos ao podcast e vamos bater aqui um papo hoje falando sobre propósito, né? Como que vocês encontraram o propósito na vida de vocês a partir do programa CNA Jovem. Então, no início de uma jornada de liderança empreendedora, o passo mais importante de todos é olhar para você mesmo, olhar para dentro. E buscamos, né, aquilo que realmente vai impulsionar as nossas ações e as nossas decisões mais importantes. E essa é uma das primeiras provocações do CNA Jovem, é esse estímulo de olhar para dentro, que é o que a gente chama de autoconhecimento. E fazer essa experiência é única, eu diria, né? E quando a gente fala em autoconhecimento, a gente lembra aí de três palavrinhas que são fundamentais: o propósito, princípios e preferência. O propósito é aquilo que nos move, princípios que moldam os nossos comportamentos e preferências que são as nossas áreas de atuação. Então, começar com essa reflexão o quanto antes, quanto mais cedo, vai fazer com que a gente entenda, né, qual rumo que a gente deve tomar na nossa vida, quais decisões a gente tem que tomar, né? A gente tem aí um certo discernimento para isso quando a gente tem essa experiência com autoconhecimento. E dessa forma a gente consegue minimizar aí frustrações, perda de tempo, quedas e por mais coisas que venham a acontecer aí durante a nossa jornada, durante o nosso caminho. E pensando nisso, gente, né, num propósito, não é fácil. Quando entramos no CNA Jovem, a nossa primeira experiência com autoconhecimento, com propósito, a gente sabe que pensar no propósito não é fácil. Exige muita desconstrução, construção, a gente se renova novamente, fazemos aquela reflexão profunda no íntimo, né, com nós mesmos. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que foi essa etapa? Ela foi uma etapa fácil? Foi difícil pensar no propósito? Como foi passar aí por essa experiência? A gente fala primeiro com a Larissa, depois a gente vai para o Ítalo. Então, Paloma, foi um enorme desafio, porque é muito difícil a gente colocar em palavras os nossos sentimentos, aquele anseio, aquela força, aquela garra que vem de dentro, que cada um de nós tem guardada, né, que sabe que existe alguma coisa que a gente gosta muito e que faz sentido para nós, mas a gente escrever isso em uma frase é muito difícil. E esse foi o primeiro desafio nessa jornada de autoconhecimento que é o CNA Jovem. Eu acredito que antes de você ser um bom líder para as outras pessoas, tem que ter esse autoconhecimento e ser um líder de si mesmo. Então, não é um processo fácil descobrir o propósito e escrever ele em uma frase é o maior desafio. Mas nós temos, né, vamos dizer assim, dentro do Sênior Jovem, nós temos esse suporte, esse apoio material, mentores ótimos para nos ajudar ao longo dessa jornada. Mas eu acredito que os desafios são grandes para a gente concentrar os nossos anseios em uma frase escrita, né? Algo concreto. Isso aí. Para você, Ítalo, como foi essa experiência? Então,
Eu desde antes do programa eu tinha esse anseio, né, do social, de estar trazendo melhorias para o campo, mas melhorar a qualidade de vida, mas eu não sabia como, né? E acredito que o grande desafio foi no início foi esse, de definir o propósito, sabendo a área que eu queria seguir, como que eu queria ajudar, mas eu não sabia como, né? Como que eu iria estar trazendo essas melhorias para as pessoas que eu tanto amo, né, pessoal do campo, e como a Larissa falou, tá colocando numa frase, né, a gente está conseguindo formular isso que o propósito foi o que a gente teve que depois seguir e fazer todo o restante durante o programa foi em cima toda a iniciativa em cima do propósito, né? E uma vez propósito definido, toda a trajetória, né, nos é proposta Sim, pelos jovens, ela acaba ficando mais fácil. Acho que é de propósito que eles fazem isso com a gente inicialmente, até mesmo porque o líder ele precisa se conhecer. A gente não se conhece, né, enquanto líderes, e aí fala a gente que nós somos líderes, nós não saberíamos como percorrer essa jornada de uma forma mais sábia, de uma forma mais decidida. E uma coisa interessante do programa Senha Jovem é que ele quebra os paradigmas dos conceitos. Quando a gente vai estudando os módulos, as apostilas, quando a gente vai tendo encontro, né, com os nossos professores e mentores, a gente vai descobrindo o conceito. E um desses conceitos que a gente quebra é o conceito de propósito, porque inicialmente a gente tem aquela visão de que propósito e objetivo são a mesma coisa. E o CNA Jovem ele vem para quebrar isso e dizer que o propósito não é um objetivo. Se fosse fácil alcançar o objetivo, o que sobraria depois? Será que o propósito é só alcançar uma meta, outra meta para chegar ao objetivo, e aí chegou ao objetivo, a gente não tem mais onde caminhar, e o CNA Jovem ele vem trazendo isso para a gente, né? Mas o propósito, ele não está muito afastado do objetivo, eles trabalham ali de forma conjunta, né? Podemos dizer que o propósito explica o porquê que a gente tem os nossos objetivos, porquê que a gente traça os objetivos e as nossas metas, né? Então, como nasceu o propósito de vocês? E quais eram essas dúvidas iniciais? Já tinha algo antes que foi reformulado? Como que foi feita essa desconstrução e construção do propósito? No meu caso, eu peguei como base algo que eu trabalhava há muito tempo já e algo que faz parte da minha essência. Eu sou sucessora familiar de uma pequena propriedade, produtora de leite, filha de agricultores familiares, com muito orgulho, com o pé no chão, no agro, todos os dias. E ao longo da minha jornada, eu sempre trabalhei em sucessão familiar. E eu sentia esse desejo, esse anseio de contribuir para a sucessão familiar de outros jovens. Mas, como eu disse anteriormente, como é que eu coloco isso em uma frase? Se falasse nos objetivos, né? Os objetivos, eles têm um prazo, né? Eu vou alcançar eles em um determinado momento. E o propósito não, o propósito ele não tem uma data de término, uma data de limite. Ou a gente vive com ele a vida toda, ou ele não é o nosso propósito. Então, eu fui desenvolvendo e aí tinha toda uma orientação, né, para que nós escrevesse, como é que tinha que ser a frase, quais os verbos que a gente ia usar. E eu lembro que na hora que eu estava escrevendo, que eu estava fazendo essa etapa mesmo de colocar tudo numa frase, eu me questionei muito sobre o verbo, né, influenciar e motivar jovens, o que que eu ia fazer. E aí, no final, né, eu até trouxe uma colinha aqui, o meu propósito ficou liderar jovens sucessores para que eles permaneçam nos empreendimentos familiares rurais. E aí veio aquela coisa, né? Mas é liderar mesmo o verbo que você vai usar? Eu disse, sim, porque eu quero mudar a forma de pensar e agir desses jovens para que eles fiquem nas propriedades deles. Então veio todo esse sentimento para fora, de que realmente eu queria, e eu sigo querendo, contribuir para que esses jovens permaneçam nos seus empreendimentos rurais, assim como aconteceu e está acontecendo comigo. Então, acabou se tornando o propósito de vida. Tudo que vem
e que está ao encontro disso que é o meu propósito, eu aceito, eu faço e eu sigo construindo dia a dia. Perfeito, Larissa. E você, Ítalo? Demorou um pouquinho Então, para construir? sim, demorei um pouquinho. Então, meu propósito, ele nasceu vendo a necessidade, né, que tinha na minha região da saúde mental da mulher. Então, como eu falei anteriormente, o meu propósito sempre foi trazer melhorias para o pessoal do campo, então, e principalmente da saúde. Mas, até amadurecer, o que eu queria trabalhar era com a mulher, que muitas vezes é o público que, pelas pesquisas, ocorre um maior número de doenças mentais no campo, propriedades afastadas. Então, ah, amadurecendo isso, eu pensei, não, é com isso que eu quero trabalhar, é isso que me move, que me move. Então, quando eu decidi, tinha muitas ideias, né? Mas quando eu decidi que era isso, eu falei, não, agora tem que se dedicar ao meu propósito. Até eu não estava na primeira lista do nacional. Daí, quando eu pensei, não, agora tem que ser para valer. Esse propósito vou ter que me dedicar. Então, eu passei e eu acredito que eu fui muito feliz na minha escolha e e continuo, né? Ah, e como a Larissa falou, é algo para a vida, né? Não é o propósito, não é algo que você faz ali, depois só durante o programa, depois acaba. É algo que você escolheu, que você sente que é a necessidade e, e segue, né? Então, o meu propósito era trazer melhorias na qualidade de vida das mulheres do campo. Então, eu acredito que eu consegui, né, de uma forma ou de outra, com a minha iniciativa, trazer essa melhoria e acredito que não vou falar tanto, tá? Mais para o final, acho, né? Não vou contar tudo ali no começo. Sinta-se à vontade, então. Esse espaço é nosso, que a gente possa contar as nossas experiências. Eu acho que o mais Sim, difícil, quando a gente está escrevendo o nosso propósito, é porque quando a gente chega num programa, a gente vem de uma realidade onde a gente conhece os conceitos de algumas coisas. Comigo, praticamente foi assim. Eu cheguei com algo pré-determinado, achando que eu já sabia qual era o meu propósito, que eu já estava vivendo aquela realidade, eu já tinha me autoconhecido, e na verdade não tinha feito nada disso. Assim, a jovem me apresentou um caminho totalmente diferente. E hoje, né, seguindo aí o meu propósito e fazendo com que as pessoas realmente se encontrem também e se doem no melhor do que elas se propõem a fazer dentro do lar. Então, é muito lindo o propósito de vocês, a Larissa trazendo a instituição familiar, no, que é no campo, né, que é um tema bastante debatido hoje dentro do nosso setor, de suma importância. E o Ítalo, com todo o detalhe, cuidado, né, com as mulheres do campo, principalmente com a questão da saúde, as doenças mentais, né, saúde mental, que é um tema também bastante relevante, bastante discutido hoje. Isso é incrível e parabenizo vocês, né, por terem encontrado o propósito de vocês e hoje está aí fazendo a diferença no nosso setor, levantando essas bandeiras, esses desafios, dilemas e aproveitando essas oportunidades para liderar e mudar, né, a realidade no município e no estado de vocês. E quando a gente fala de propósito, de liderança empreendedora, a gente sabe que não é nada muito engessado, né, que a gente trabalha com três vertentes, que é a vertente pessoal, a vertente profissional e a social. Quando a gente pensa em propósito, a gente tem que saber, dentro do nosso propósito, como que a gente vai estar atuando de forma, né, diferente dentro dessas três esferas. Então, pensando no propósito de vocês e nessas três dimensões, como se deu o crescimento dentro da esfera pessoal, profissional e social? Um excelente ponto de vista, né? A gente se analisar pelos três âmbitos. É o que nós somos, é os reflexos de quem nós somos. Bom, eu acho que encontrar o meu propósito no âmbito pessoal fez todo sentido,
Ele já existia, ele estava dentro de mim, só ele não estava escrito em uma frase. Na vida pessoal, eu levo ele todos os dias, eu trabalho como pai, então eu convivo os conflitos, do processo de sucessão familiar no meu dia a dia e saber desse propósito na minha vida pessoal reafirma a vida profissional. Eu sempre digo que eu não posso incentivar um jovem a permanecer na propriedade se eu não estiver primeiro fazendo o dever de casa. Então, eu sou sucessora da minha propriedade para depois incentivar outros jovens a permanecer no empreendimento familiar rural dele. E aí já vem o profissional. Hoje, no âmbito profissional, eu trabalho todos os dias com o meu propósito, e isso me faz ser uma pessoa extremamente realizada porque eu estou trabalhando com outras famílias, com outros jovens, em empreendimentos dos mais variados segmentos, e isso da minha vivência e da minha experiência, e de tudo que eu construí dentro do CNA Jovem, que é a minha ideia de sugestão também, a minha ideia de solução também iniciou dentro do CNA Jovem, e hoje é o meu lado profissional, trabalho dia a dia com ela, para também, né, viver o propósito no lado profissional. E no lado social, eu penso que se eu cumprir com o meu propósito, muitos e muitos empreendimentos terão continuidade, terão sequência, e aí a gente pensa na missão nobre que tem os produtores rurais. Produzir alimentos para o mundo, e se esses mesmos empreendimentos tiverem continuidade, eu estarei atuando no social. E aí o meu propósito fecha os três eixos que faz com que eu realmente ame tudo que eu faço e seja uma pessoa realizada, dentro do seu trabalho depois de ter encontrado o meu propósito. Maravilha. Conta pra gente, então. Então, acredito que descobrir meu propósito no âmbito pessoal me ajudou muito, porque tanto antes de conhecer meu propósito, de descobrir o que eu queria, eu era uma pessoa muito fechada, assim, não tinha essa vivência muito com as pessoas, assim, de ir a campo e tá descobrindo, querendo saber o que a pessoa está sentindo e conversando. Então, acredito que trouxe muito esse contato maior com os produtores, com as mulheres, principalmente, e, e me ajudou muito, tipo, como se portar melhor, como você está entendendo melhor uma situação. Então, eu acredito que descobrindo meu propósito, estou conseguindo me sair melhor em diferentes situações, e tudo isso foi construído durante o programa, né? Até a Paloma não me conheceu no primeiro encontro estadual, mas me conheceu no primeiro nacional, que eu era uma pessoa muito, não sei se a Paloma lembra, mas eu era muito mais fechado. Então, com o decorrer do programa, descobrindo meu propósito, uh, me descobrindo também, eu consegui ser uma pessoa mais, mais para frente, assim, conseguindo me portar melhor. E no profissional, como eu não trabalho diretamente na área do meu propósito. Então, uh, são lados diferentes, mas eu acredito que tudo se liga, né? Porque eu também tenho um trabalho direto com pessoas, então acredito que eu trabalhando social no meu propósito, na minha iniciativa, trabalhando social, vai estar ajudando também no meu, no meu profissional, porque acaba divulgando, acaba ah, ajudando também, né? E e no social, que eu acho que é o mais consegui desenvolver, que, que eu consegui, pelo meu propósito, tá trazendo toda essa mudança na minha comunidade, que hoje, depois
já foram, depois que eu comecei a iniciativa, já foram mais de 250 mulheres que já passaram pelo meu projeto. Então, acredito que eu consegui fazer algo que vai durar, né? Algo que eu não que não acabe, né? E que não fique só em mim, né? Como o Ximeno sempre falava, algo que quando eu parar de fazer, continue. Eu acho que é o que eu consegui com a parceria que eu consegui com a universidade. Então, acredito que fazer isso não vai acabar, né? Eu posso, Paloma, dar um spoilerzinho, assim, do tipo, falar um pouquinho da iniciativa também, ou vai fugir muito? Para o pessoal entender mais ou menos? Né? Pode falar aí, pela sua iniciativa tem muito do seu lado pessoal, né? As caravanas, estar em contato com as Sim, pessoas, a articulação. sim. Pode resumir e contar um pouquinho para a gente. Então tá. Então, eu, quando eu entrei no programa, como eu falei, eu tinha muita dúvida, mas então eu fui conversando com as mulheres, fui conversando com o pessoal, e eu descobri, não, eu quero levar até as comunidades rurais, as mais afastadas, um trabalho voltado à saúde mental da mulher. Então, eu desenvolvi a caravana itinerante, saúde mental da mulher do campo, e com essa caravana eu capto profissionais para levar um serviço voltado à saúde mental. Então, e todo com parcerias, tudo sem a gente sem gastos, né? Então, eu já consegui fazer 5 edições da caravana, todas elas em 5 comunidades diferentes, e todas elas eu consegui um público muito bom. A maior que teve deu cerca de 100 mulheres. Então, então, acredito que eu consegui, estou conseguindo, né, fazer com que o meu propósito vá seguindo, né? E, então, ano passado eu fiz a primeira com uma psicóloga convidada e esse ano, como eu falei, eu consegui uma parceria com a universidade daqui da minha região. Então, onde os alunos e professores fazem essas palestras ah, em uma disciplina de extensão. Então, tem alunos bolsistas, tem alunos. Então, tudo voltado para a mulher, né? Uma tarde voltada para a mulher. E ali eu descobri que era isso mesmo que eu queria, né? Porque você vê uma mulher falar que ela não ria há muitos anos, que muitos se emocionavam. Então, acredito que está trazendo isso já é um grande presente do programa, né? Que eu sem o programa eu acredito que eu não conseguiria, né? Que foi o programa que fez com que desse start, né? Esse despertar. Então, então é isso. Aí pretendo prosseguir, né? Com a minha iniciativa, levar cada vez mais comunidades. Hoje já foram 5 distritos do meu município, faltam 2 ainda, então são 7, e já estou com um plano para ir para os outros municípios vizinhos, e sempre focando na pessoa, né? No olhar ali a pessoa, e que nem eu disse, não importa se vai dar 20 pessoas ou 100, o que importa é cada pessoa que está lá, cada mulher que vai e sai transformada, né? Alguma coisinha que consiga mudar. Isso aí, deixando um legado de valor, né? A gente sabe o quanto isso é importante dentro do CNA Jovem. Engraçado Sim, e importante que você trouxe, Ítalo, e a Larissa também, a questão de desenvolver habilidades e competências, né? O CNA Jovem, sim, dentro do nosso propósito, faz com que a gente entenda quais as habilidades e competências que nós temos e quais que a gente precisa desenvolver, né? O Ítalo, ele é um exemplo da quinta edição. Eu participei da quinta edição junto com ele, sou testemunha para dizer a evolução dele, né? Ele chegou bem tímido, meio introspectivo, e olha onde o Ítalo chegou, né? Aí fazendo a diferença e deixando um legado de valor na comunidade dele. Falando em mudança,
que é que vocês apontam que depois dessa consciência do propósito mudou na vida de vocês? O que é que vocês poderiam dizer assim, isso aqui é algo que foi significativo após eu encontrar com o meu propósito? Depois que eu descobri o meu propósito, é como se a gente tivesse uma âncora na nossa jornada, um leme, né? Um guia para tudo que a gente vai fazer. Ficou mais fácil de tomar as decisões, de aproveitar as oportunidades certas. O CNA Jovem, ele abriu inúmeras portas na minha jornada, muitas mesmo. Mas ao longo da caminhada, a gente se depara com oportunidades que não faz muito sentido, ou então que não tem a ver com o nosso propósito. Eu penso que esse foi uma das principais diferenças. Eu, vamos dizer assim, aproveitar as oportunidades que fazem sentido, que têm a ver com o meu propósito. O processo de tomada de decisão ele ficou muito mais fácil e muito mais simples depois que eu descobri o meu propósito. Tomar uma decisão passou a ser um processo mais ágil. Era só refletir, tem a ver com o meu propósito? Se tem a ver com o meu propósito, ok. Se não, eu agradeço a oportunidade. Então, uma das principais mudanças foi isso. E aí, vem aquela frase, né? Aquele pensamento assim, viver sem o propósito, tu vai vivendo, né? Mas quando você tem propósito, né? A gente tem uma responsabilidade muito maior sobre as decisões, sobre as atitudes que a gente toma no nosso dia a dia. Então, isso também mudou. A minha perspectiva de olhar o mundo é como se eu tivesse muito mais certeza e um foco realmente em tudo que eu ia fazer. Então era só refletir um pouco, ó, tem a ver com o meu propósito ou não? Então, isso foram algumas das mudanças que aconteceu depois de eu ter descoberto o meu propósito. Você dizer não é um ato de sabedoria, né? Principalmente para nós que somos líderes, a gente aprende isso. Isso vai moldando também, como você bem colocou aí, as tomadas de decisões durante a nossa caminhada. E você, Ítalo, que foi mais expressante, assim, mais expressivo, que mudou depois que você fez esse Uhum. autoconhecimento? Eu acredito que o propósito, descobrir o propósito serve como um start, né? Um start para você, desse ponto aqui eu tenho que seguir. Então, ah, e é um incentivo, tendo o propósito para nunca parar, né? Para sempre continuar fazendo. Às vezes, quando dá uma desanimada, mas eu penso, não, mas a- aquilo ali eu ainda tenho que fazer, aquela comunidade eu ainda não atendi. Então, acredito que o propósito serve como um start mesmo e como um guia para você não parar e você seguir e tá sempre e quero seguir sempre, né? Ah, Depois de bem definido meu propósito, eu sei que é isso que eu quero e só seguir. A gente não desiste, né? Por mais que Não, seja a pedra no caminho, por mais que seja difícil sim, subir mais um degrau da escada, ou quando a gente define o propósito, a gente não desiste fácil, sim. também não aceita Sempre a tem falta. dificuldade, né? Mas Exatamente. Estamos na ali. liderança a gente sempre vai encontrar dificuldades com pessoas, com logística, tudo, mas tendo o propósito bem definido ali, você sabe, não, essa dificuldade vai passar e eu tenho que isso é uma coisa pequena fora do que perto do que eu vou fazer e vou mudar a vida da pessoa. Então, você tem que continuar, né? Independente do que. O propósito ele nos dá sabedoria, né, para entender de que forma a gente vai agir nos momentos de dificuldade, como agir de forma correta. E a Lari trouxe no início da sua fala sobre tomar decisões. E nós, enquanto líderes, né, principalmente do agro, a gente tem que ter muita firmeza, muita sabedoria, muito discernimento ao tomar decisões, para tomar a decisão certa. E quando a gente tem o nosso propósito estabelecido, isso faz com que dê uma clareada, como o Ítalo trouxe para a gente aí agora. Então, que tal vocês compartilharem com a gente alguma situação
né, que aconteceu para a tomada de decisão e que, junto com o propósito de vocês, foi fundamental. Então, qual situação em que o conhecimento profundo do propósito, depois que vocês já tiveram feito esse exame de consciência, né, essa experiência, ajudou vocês a tomar decisão em alguma situação na vida de vocês? Poderia elencar inúmeras oportunidades que me surgiram, mas uma bem recente me marcou e marcou minha jornada também. Eu fui convidada para. Foi uma oportunidade para ser secretária de educação do meu município, aqui no Rio Grande do Sul, com um salário muito, muito bom, mais do que eu recebo hoje, trabalhando junto com os meus pais aqui na propriedade, para atuar junto ao município, para ser uma liderança, né, na educação do município. E aí veio o propósito, né? Com um convite desse, com uma honra que seria assumir uma secretaria inteira de educação do município, eu comecei a refletir o propósito, né? E o que que isso tem a ver com o meu propósito? De sempre lembrando que como eu vou falar sobre continuidade, sobre sucessão, se eu não for. Eu me cobro bastante sobre isso também. Então, eu agradeci muito a oportunidade, ao convite que me fizeram para ser, então, atuar no meio público, atuar no meio da educação aqui do nosso município. Agradecer o convite, né? Não fechei as portas, mas segui com o meu propósito. Então, agradeci a oportunidade e hoje eu sigo na propriedade, ganhando menos, mas trabalhando com a minha família, que faz parte do meu propósito e que me dá flexibilidade para trabalhar com outras famílias, com outros jovens e que realmente tem tudo a ver com o meu propósito. Então, foi uma oportunidade que eu tive, aonde eu optei, né, por trabalhar com o meu propósito, porque ele está firme em tudo que eu quero fazer na vida. Maravilha. E você, Ítalo, alguma situação para contar para a gente? Você pode repetir a pergunta, Paloma? Posso sim. Depois que você definiu o seu propósito, existiu alguma situação, que você pode contar para a gente, né, onde o seu propósito ajudou você a definir, a tomar essa decisão, se iria fazer, se não iria fazer, se iria trilhar esse caminho ou não, como foi o exemplo da Larissa? Uhum. Então, acredito que, levando novamente para a minha iniciativa, eu recebi a proposta da universidade para. Eu conversei, tinha conversado há um bom tempo, bem lá no meio do programa, com a coordenadora do curso e ficou em stand-by. No começo do ano, depois que terminou o programa, eu pensei, será que eu vou continuar? Será que o programa acabou? Mas aí eu recebi a proposta, ela entrou em contato comigo para transformar a minha iniciativa numa disciplina de extensão do curso de psicologia. Eu pensei, refleti, daí eu pensei, não, eu vou seguir. Se foi o que eu me propus fazer lá no início, não é porque o programa agora acabou que vou parar, né? Então, foi que eu tive a decisão de continuar foi a melhor escolha, né? Foi um sucesso tudo que aconteceu. E, e se ela entrar em contato para continuar no próximo semestre, com certeza eu vou continuar, porque tem pessoas que precisam, né? Como eu segui muito pelo social, eu sinto essa necessidade, sabe? Mesmo se esforçando ali, nos dias eu não parava, né? O meu carro ia cheio de lanche, muda que eu doava, ia, só cabia eu dentro do carro mesmo e eu todas as coisas, mas tudo vendo no final, cada sorriso vale muito a pena. É isso aí. Quando a gente faz as decisões tomadas com um propósito consciente dentro aí
dos nossos princípios e das nossas preferências, a gente consegue dizer sim, consegue dizer não. E um fato curioso, hoje eu sou colaboradora da FAEB, né, da federação aqui no estado da Bahia, estou trabalhando com liderança jovem. E antes disso, praticamente na mesma semana que eu recebi o convite da federação, a proposta, uma candidata, trazendo um pouquinho também, aí, como a Larissa trouxe do lado da política, curiosamente me convidou para ser a vice-prefeita dela nesse pleito agora de 2024. Aí mas eu, como assim? Candidata a vice-prefeita, nunca. As pessoas começam, né? Vereador, secretário, vereador, já prospectando uma carreira política. E aí foi esse momento de reflexão que a gente faz, né? Para onde que eu vou seguir? Será que eu, sendo vice-prefeita, estaria vivendo o meu propósito? Estaria mudando a vida das pessoas diante daquilo que eu tinha me proposto a fazer? Talvez não, talvez o que ela queria que eu fizesse não estava a ver, não tinha a ver com meus princípios, não tinha a ver aí com as minhas preferências, e estaria infeliz. Talvez ganhando mais, como a Larissa colocou, mas não vivendo aquilo que a gente descobriu, né, que o programa fez com que a gente aprimorasse e descobrisse o nosso propósito. Então, dizer não, como eu já tinha comentado antes, é um ato realmente de sabedoria, porque viver o propósito não é só você galgar alguns eixos da nossa vida que é fundamental, mas só quem faz a experiência com propósito sabe definir, sabe sentir como é estar ali todos os dias fazendo aquilo que você ama e entendendo que aquilo transforma também outras vidas, que outras vidas, outras pessoas estão sendo ali impactadas a partir das nossas ações, pequenas ações que transformam aí, né? A nossa caminhada no dia a dia. E como vocês falaram, a gente trouxe aqui nesse bate-papo, né? O propósito define, faz com que a gente tenha consciência de escolher, de fazer as melhores escolhas, e isso vai trazendo uma satisfação cada dia mais, né, para a nossa vida, a partir que a gente faz a escolha certa. Então, fica a pergunta no ar para vocês. Será que somos uma geração movida a propósito? Quanto aos outros, eu não posso afirmar, mas eu vivo de propósito. Eu acordo todos os dias de propósito, tudo que eu faço tem a ver com propósito. Então, eu posso afirmar que, não sei se a geração toda é de propósito, mas eu sou uma jovem que vive de propósito. Perfeito. E aí, Ítalo? Eu acredito que sim. Como a Larissa falou, não sei todos, né? Mas eu e com certeza a maioria dos jovens que eu conheci no CNA Jovem vivem movidos por um propósito. E é o que tem que ser, né? Se a gente não acorda lá da cama, com esse propósito para seguir, o que que a gente vai fazer, né? Então, a gente acredito que o propósito é o que move e tem que cada vez mais mover o jovem para fazer algo diferente. Isso aí. E para finalizar, o papo está muito gostoso. Se deixassem aqui, a gente falaria sobre propósito, sobre CNA Jovem, porque quem viveu intensamente, intrinsecamente o programa, a gente consegue dar aí depoimentos brilhantes, que realmente saímos com um propósito e com caminhos muito já pensados, né, os objetivos para serem trilhados. Qual conselho, qual dica, qual motivação vocês deixam para as pessoas e para os jovens que estão nos escutando a respeito do propósito? Bom, eu vou comentar dois lemas internos meus, duas frases, na verdade, que eu levo comigo, que é aproveita as oportunidades, todas elas, e vai além. Dá o teu melhor e vai além. E vai além com propósito, né? Então, aproveitar as oportunidades, buscar ser sempre a sua melhor versão, ir além e fazer isso por propósito é o que eu tenho a dizer para esses novos jovens líderes que estão chegando por aí. Qual o conselho, a dica, a motivação que você deixa aí para as pessoas e para os jovens que estão nos escutando, os jovens futuros líderes do agro? Sim. O conselho que eu deixo é, para definir o seu propósito, pegue aquilo que você tem no seu coração, aquela inquietação que você tem, e amadureça aquilo. Amadureça,
mas para criar essa certeza, né? É isso que eu quero viver, é isso que eu quero para a minha vida. E, e como a Larissa falou, aproveita as oportunidades. Como diz o ditado, cavalo encilhado só passa uma vez, né? E aproveitam, e os jovens que entrarem no programa Cine Jovem, aproveita o programa, aproveita cada oportunidade, cada vivência, cada aula, tanto as online como as presenciais, é um aprendizado que vai mudar, sim, a sua vida, porque eu posso dizer hoje, como egresso do programa, que o Ítalo que entrou lá há um ano atrás, foi um ano faz, e o que saiu ali em dezembro, e o que está se tornando cada vez hoje, é outra, outra pessoa, né? Pra conseguir mudar muito e melhorar muito, e, e acredito que tem que se agarrar nas oportunidades e sempre, e nunca parar, né? Nunca estagnar, sempre em movimento, procurando algo, e é isso. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo com esse tema importantíssimo que é propósito. Desejamos a todos vocês que nos escutam que busquem a cada dia fazer essa experiência, realizar essa atividade de olhar para dentro. Porque hoje o mundo ele nos convida muito a enxergar o que está fora e mascara, às vezes, os nossos sentimentos, mascara aquilo que a gente aprendeu desde muito cedo, que a gente pode chamar de princípios, e entender quais são as nossas preferências, né? De que forma a gente quer atuar. Qual o nosso diferencial? Entender o autoconhecimento, se entender, é ser uma pessoa diferente, é fazer a diferença naquilo que a gente se propõe a fazer. E esse é um dos objetivos do programa, e é isso que nos torna líderes, é isso que nos torna especial, é isso que nos torna diferentes. Porque cópias e mais dos mesmos a gente tem de monte, né? Todo mundo quer copiar aquilo que o outro faz. E a gente precisa de autenticidade hoje. E o programa faz com que a gente, dentro, né, a partir do momento que nós descobrimos o nosso propósito, que a gente cria essa autenticidade e que sejamos aí líderes empreendedores com inovação, com criatividade, fazendo a diferença no nosso setor, no agro, que é o setor que a gente é tanto apaixonado. Então, agradeço a Larissa, agradeço o Ítalo e agradeço vocês também por nos escutarem até aqui. Fiquem ligadinhos que vão vir mais episódios por aí do CNA Jovem Podcast, no início de uma longa jornada onde a gente vai compartilhar um pouco dessa experiência que nós, enquanto egressos, né, estamos aqui hoje com uma pequena amostra de muitos egressos bacanas, com histórias incríveis que foram mudadas e realizadas a partir do programa. Então, Larissa, muito obrigada, muito sucesso na sua caminhada, Ítalo também, muito obrigada. Sigam firmes no propósito, fazendo a diferença no nosso setor. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.